Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates noturnos, sempre após o Dois Toques. A partir das 22 horas você confere aqui na nossa emissora os temas que são mais importantes analisados por quem faz a diferença no cenário econômico, político e social. Canais 24 e 524 da NET, você nos acompanha através da televisão. E através das redes sociais, é só pesquisar no Google @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem no live stream do chat, do Facebook, que já está no ar, e também pelo WhatsApp, que está aparecendo na sua tela nesse momento. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre os potenciais cenários eleitorais para Porto Alegre em 2020. Na semana passada, o Instituto Métodos lançou uma pesquisa mostrando alguns possíveis desdobramentos a um ano antes do próximo pleito. Nosso objetivo aqui é traçar alguma perspectiva, jogar um pouco de luz sobre um terreno que costuma ser bastante movediço. E para falar sobre isso, eu tentei trazer pessoas que compõem agentes diferentes dentro de um mesmo contexto. Está aqui comigo o diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques. Jefferson, muito bem-vindo ao programa, boa noite. Boa noite, Guilherme. Prazer. Os amigos da mesa aqui. Acho que vamos ter um belo debate, uma conversa aqui. Isso aí. Então está aí o diretor do Instituto responsável pela pesquisa da semana passada. Também o meu querido Rafael Bandeira, que esse é o bom amigo. O Rafael Bandeira, que é especialista em marketing, pesquisador e também um estrategista político digital que atuou na campanha do Nelson Marquesan, vitoriosa campanha do Nelson Marquesan para a Prefeitura de Porto Alegre e mais recentemente coordenou aí também a campanha do governador Eduardo Leite. Primeira vez que o Rafael vem ao programa, deu uma entrevista no Jornal do Comércio essa semana, excelente, recomendo que todos leiam. Rafael, bem-vindo, boa noite. Legal, prazer estar aqui, os amigos, bom amigo, Jacques, e é um prazer estar contigo, Maca. A gente tem uma longa caminhada aí junto aí. É isso aí. E também pela primeira vez no programa, o Carlos Bonamigo, que preside o Partido Novo aqui em Porto Alegre. Carlos, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Fico muito feliz de finalmente ter a oportunidade de visitar o programa. Tentamos uma ou duas vezes, não foi possível. Estou feliz também de contar com essa bancada aqui de colegas qualificados. Vai ser uma excelente conversa. Legal. Carlos, que tem o desafio de liderar uma das legendas aí que tem despontado no cenário político brasileiro. Nós também convidamos para a edição de hoje o ex-deputado federal Luiz Fernando Záquia, mas em virtude de problemas familiares de saúde, ele não pôde vir de última hora, e foi de última hora mesmo que ele me comunicou que não poderia estar presente aqui no programa. Nós desejamos aí ao Záquia e à sua família pronta recuperação, e o desejo de saúde fica aqui, e também o convite que eu já o fiz em privado e o faço publicamente. O Záquia tem participado de vários programas da casa. Fica para uma próxima, então, a participação do Luiz Fernando Záquia, que certamente acrescentaria muito ao debate. Mas eu tenho certeza que os nossos convidados presentes aqui vão fazer uma bela análise do cenário político em Porto Alegre. Muito bem, vamos começar com a pesquisa. Eu vou reapresentar a pesquisa que saiu na semana passada. Eu pedi para a produção destacar duas partes da pesquisa. Ela tem uma série de cenários. Eu pedi para a produção destacar o cenário número 1, que é o cenário que reúne o maior número de candidatos. Então, Ana, se conseguir colocar aí na tela, esse é um cenário estimulado, ok? O cenário estimulado ele é diferente do cenário
espontâneo. No cenário espontâneo, o eleitor, ele de cabeça fala o nome em quem votaria. Em geral, no cenário espontâneo, o voto é mais consolidado, porque parte do desejo do eleitor em votar naquele determinado nome. Pode ser até que o nome nem vá concorrer, né? Mas isso indica uma tendência de voto mais firme. No cenário estimulado, a pesquisa apresenta um conjunto de nomes e dentro deste conjunto de nomes o eleitor escolhe um. Então nós temos aí na tela, em primeiro lugar, a Manuela Dávila com 17%, em seguida do Sebastião Melo com 11%, Nelson Marquesan Júnior com 9%, Luciana Genro com 6%, Maria do Rosário com 5%, Beto Albuquerque, Juliana Brizola e Fábio Osterman 4% e 3%, 3% para o Fábio Osterman, Anny Ortiz também 3%, o Thiago Duarte 3%, Maurício Dieskoski 3%. Zedrick. Hã? Zedrick. Eu é que não li aqui, eu estou meio cegueto. Tá pequeno, tá pequeno. Estou meio cegueto, tá pequenininho a letra. 3%, Rui Irigaray do PSL 2%, Gustavo Paim do PP 1%, Carlos Gomes do Republicano 1%, brancos e nulos 12%, não sabe, não opinou 17%. Vamos ver então a análise que o diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques, faz depois dessa daí. Esse da avaliação de governo deixamos para depois. Vamos analisar primeiro a simulação eleitoral aí. Tem outras simulações que também foram feitas com o menor número de candidatos. Jefferson, vocês fizeram a pesquisa e o que vocês acharam aí dos resultados que vocês obtiveram? A gente procurou ver o seguinte, em função da proibição de coligações que nós teremos agora no ano que vem, fala-se muito que teremos um grande número de candidatos à prefeitura, à majoritária, para ajudar as chapas, enfim, que todo mundo tem que ter um representante. Então a gente fez um cenário com vários nomes, ali tem 14 nomes listados ali, e isso que pode ser, que ainda que apareçam nomes que não estão ali, né? Sim. Porque tradicionalmente tem PSTU e outros partidos de extrema esquerda, enfim, pode ter outros partidos que vão participar. Só que também, por outro lado, por isso que a gente fez um cenário bastante grande, gerou uma pizza enorme, assim, né, para dar para o eleitor escolher. A pizza já é uma pizza para não ter primeiro nem último e tal. As pessoas perguntam por que é aquele formato, né? Que é para não ter nenhuma interferência na escolha do eleitor, né? Então, assim, gerou um número enorme de candidatos. Coisas que nos chamam a atenção. Somando o branco nulo e o não sabe, nós temos 29% ali nesse cenário, né? Que é mais ou menos um terço do eleitorado. A gente tem a Manuela na frente. Eu lembro que em 2 eleições anteriores a Manuela também despontou na frente, não na última, porque ela não foi, na última quem estava na frente até era a Luciana Genro, não sei se vocês lembram. Né? Então a esquerda sempre tem essa largada assim, tradicional deles, né, de largarem bem, mas nos casos anteriores, nas eleições anteriores, acabou não dando certo, né? Inclusive na última eleição nem teve esquerda, né? Foi Melo e Marquesan, que o Rafa que ajudou, que trabalhou, né, na campanha, que acabaram indo para lá. O que nos diz o seguinte, na verdade, só olhando o cenário a gente não enxerga tudo, tem que comparar todos os cenários e principalmente a rejeição, né? A Manuela tem uma maior intenção de votos ali naquele cenário bastante dividido, mas também ela tem uma rejeição bastante alta. Na verdade, ela tem mais rejeição do que ela está fazendo de intenção de voto ali, né? E alguns candidatos que me diziam assim, não, tenho certeza que o fulano vai pontuar muito bem, Beltrano e tal. Não é bem isso que a gente vê, né? O prefeito tem, depois a gente vai ver a rejeição, acho que é o segundo cenário. O prefeito tem uma rejeição de 40%, que é uma rejeição muito alta, né? Eu estou há 19 anos nesse negócio, pode ser que aconteça, né? Mas eu sempre trabalho com probabilidade, né? A probabilidade, eu nunca vi um cenário em que um prefeito com 40% conseguiu se reeleger.
Mas, né, a política... Segundo todos os pesquisadores que eu conheço, quando você chega a 40% de rejeição, você não consegue porque você para e vitória. pensa, imagina, se 40% dos eleitores não está olhando para você, você vai trabalhar com 60% do eleitorado. Desses 60%, tem um monte de gente que já tem seu candidato, que é fã do A, do B, do C, então esses aí você também não pode contar. Sobra um eleitor, não digo indeciso, mas é um eleitor de swing vote ali, que às vezes vota num, às vezes vota no outro, depende do cenário e tal. Então fica complicado mesmo a vida de um candidato que tem 40% de votos, né, de rejeição. E nos chama a atenção que a lista ela é muito baixa, assim, é muito difuso, né? O que nos mostra o seguinte, eu não sei se a esquerda não vai se unir, por exemplo, né, vendo esse cenário, eles devem estar fazendo pesquisas, enfim, ou farão pesquisas, talvez eles cheguem à conclusão assim, pessoal, é melhor a gente se unir, a gente se junta, sei lá, PCdoB, PT, PSOL e alguma outra legenda para caminharem juntos. Ok, tu diminui aquele 14 ali para 11 nomes. Só que tu também, a rejeição das pessoas que rejeitam aquelas candidaturas de esquerda, que são as maiores rejeições que tem lá nos gráficos que eu te mandei, ela também junta tudo, né? Elas têm uma intenção de voto, mas terão também essa rejeição, né? E similar, né? Apesar Sim. da Manuela estar atrás do Marquesan. Sim, mas é que é o Marquesan primeiro, depois é Maria do Rosário, Manuela e Luciana, se não me engano é essa a sequência, né? Então é complicado de trabalhar isso. Mas eu fico perguntando o seguinte, a esquerda ficou de fora da eleição para a Prefeitura de Porto Alegre e ficou de fora na última para governador. Será que eles vão ficar de fora 3 eleições? Eles vão trabalhar, vão aprender com os erros também, enfim, como que não chegaram até lá. Uma cidade tradicionalmente... E nós temos essa coisa de Porto Alegre sempre ter esse eleitorado, né? A gente não pode esquecer todos os movimentos que o governo do estado está fazendo agora. O salário não é colocado em dia, né? A dificuldade é enorme, a gente sabe, não sei como resolver esse problema, é muito complexo, não é uma coisa para resolver num governo, provavelmente vai demorar 2, 3, 4 governos para resolver. Mas o funcionalismo público todo está acuado, né, por todos os movimentos que estão acontecendo desde o tempo do Sartori e que o Leite continua avançando, né, nessa pauta. Ok, ele foi eleito para isso, ele ganhou a eleição, ele tem que defender, fazer o que ele se propôs a fazer. Só que esse pessoal todo vai trabalhar, entende? E se eles se organizarem, se a esquerda se organizar, eu acho bem plausível que eles consigam colocar algum representante no segundo turno. Basta saber quem seria. Muito bem. Rafael, eu gostaria de ouvir de ti, que tem uma carreira aí na área da publicidade digital, marketing digital, e tu trabalhaste na campanha do Marquesan, vitoriosa. Teve uma pesquisa anterior feita pelo Instituto Métodos que mostrava que a palavra mais ligada ao prefeito era decepção. Como é que tu avalia esses números aí e qual que é o impacto do resultado da administração neles? Tu acha que isso tem alguma influência? Eu diria que, eu até estava comentando com o Bonamigo há pouco, a respeito do eleitorado, os famosos swing states dos Estados Unidos. Né? O eleitor, a gente que frequenta esses ambientes entende um pouco mais e visita algumas ideologias e tal, mas o eleitor comum, ele quer a solução para o seu dia a dia, né? Ele não tem uma preferência clubística, digamos assim, muito bem definida, a grande maioria. Né? E a tendência desse eleitor até a eleição pode ser alterada, dependendo de como a administração atual entregar as suas realizações daqui para frente. Isso pode mudar bastante o que tem hoje de rejeição e o que tem hoje de intenção de voto também. Eu não diria que isso é um número fechado, o Jacques mesmo sabe disso, nada é fechado. Né? Então a tendência ainda, eu diria que o tabuleiro está na mesa e o jogo está totalmente aberto, até para a esquerda. Eu não diria que a esquerda é uma carta fora do baralho, em hipótese alguma. A esquerda de Porto Alegre é uma esquerda tradicional, um
pensamento progressista muito forte. Né? Porto Alegre é um grande berço do pensamento progressista nacional. Sim. A primeira capital a ser administrada pelo sul-americana, PT foi Porto Alegre. Enfim, Fórum Social Mundial, enfim. Então, eu acho que vai ser uma eleição interessante. Eu queria até lembrar uma coisa. Qual é o candidato que está perfeitamente posicionado hoje de toda aquela lista ali? Marquesã. Obra, entrega, rua. Eu sigo todos os candidatos que estão ali praticamente, eu sigo nas redes sociais e tal, para acompanhar, para saber o que está fazendo, o que está trabalhando, como é que está fazendo e tal. E você vê o seguinte, o Marquesã está fardado para a guerra, ele está dele que te dele obra. Porque agora ele vai ter as entregas, praça, né? uma série de coisas. Tem que ver como é que o eleitor interpreta isso, né? Ele vai interpretar como, não, eu acho que ele no início vacilou, mas agora está entregando, ou não, ele não fez lá e só está fazendo porque tem eleição ano que vem. Qual é o sentimento, entende? Exato. Qual é o sentimento? E aí vem a campanha, vem o posicionamento, vem um monte de coisa, que parece que é tudo natural, mas não, é tudo estudado. Enfim, o Rafa é mestre nisso aí. Então, sem dúvida, o Marquesã vai trabalhar a sua rejeição. Já está trabalhando, né? Hoje, ontem, já está aí. A gente brinca que naquela pesquisa de mais... o Sartori, por exemplo... a rejeição, em geral, cresce rápido e nós estamos em eleições de altíssima rejeição para todos os candidatos. Né? Sim, isso é uma coisa. O eleitor está muito cansado a dos negação governos. Do adversário. Eu não quero votar naquele, então eu rejeito ele absolutamente. A gente fez um estudo, Guilherme e pessoal, a gente fez um estudo no ano passado só com pessoas que diziam que não queriam mais votar, os anuladores de voto. E eu até mandei para a Fernanda, quando estava de férias aqui, eu mandei para ela. Vim no programa, falei para ela, depois mandei. E a gente, no início do ano passado, a gente começou a estudar isso. A gente fez toda a região sul do Brasil, fez Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A gente fez grupos qualitativos, o Instituto fez. E fomos lá e estudamos isso. A gente até levou para um partido político que estava concorrendo à presidência no ano passado. E engraçado que o coordenador da campanha olhou para nós e disse assim, olha, a gente está vendo aqui pelas nossas projeções em torno de 40, 42 milhões de pessoas que estão dizendo que não vão votar. Daí o cara disse, não, isso aí na hora lá vai todo mundo votar, isso aí não vai dar nem 5%, porque ninguém vai querer pagar a multa e tal. Eu disse, não, as pessoas não estão nem aí por R$7, era 3 e pouco, subiu para 7. Ele falou, não, isso aí não vai acontecer. Deu 44 milhões, arredondando, 44 milhões de pessoas não votaram no segundo turno da eleição presidencial. Então, assim, é um fenômeno novo isso. Em Porto Alegre, na eleição do Marquesã, a esquerda se retirou, porque não tinha esquerda, mas um monte de gente mais se retirou. Deu 440 e tantos mil pessoas que a maioria nem foi. Não é o cara que vai lá e protesta, ele vota nulo, branco. O cara nem foi. E isso é um fenômeno que vem aumentando em Porto Alegre. Eu vou te mandar os gráficos que a gente fez. Isso não para de crescer em Porto Alegre. E não é, às vezes a esquerda está, às vezes a esquerda não está, a direita está, não está. As pessoas estão cansadas dos governos. O eleitor diz o seguinte, cara, a gente troca e ninguém resolve os problemas. E aí fica essa dúvida. O que o eleitor quer, né? Ele quer avançar, ele quer retroceder, ele quer o político antigo que tinha mais palavra, que não existe mais, ele quer o novo político. O que é que o eleitor busca? Resumindo, é o que o Rafa disse, eles querem alguém que cumpra a sua palavra, que resolva os problemas. Não é nada tão complicado assim. Né? Muito bem, eu gostaria de ouvir aqui quem está dentro disso de um aí, partido que tende a ser muito importante na disputa do ano que vem, que é o Novo, Carlos. Pensando na experiência do eleitor, o que o eleitor quer, basta pensar na experiência que o eleitor vem tendo, que é a partir de instituições de péssima qualidade, como a gente tem no Brasil. Né? Então, muitas pessoas apontam para o eleitor e dizem, olha, os nossos eleitos decorrem das tuas escolhas. E se nós temos maus políticos, são por causa de escolhas dos eleitores. Eu vejo alguma verdade nisso, mas às vezes eu me pergunto se o eleitor também não é uma vítima de um sistema que ele é feito para eleger as pessoas erradas, intencionalmente. A gente vê até por essa reforma eleitoral, nessa mini reforma eleitoral que aconteceu agora.
O que nós estávamos discutindo? Fundo eleitoral, fundo partidário, regras de cotas. Há um pouco mais de tempo, houve uma reforma um pouco mais profunda para fins de impedir as coligações nas eleições proporcionais, incentivando, então, muitas eleições majoritárias, agora para a prefeitura, o que a gente estava discutindo, condicionando a tua pesquisa, inclusive, mas, de certa forma, sempre atacando os sintomas de um problema de instituições que são ruins. O voto proporcional é o pior sistema que existe. E num contexto do voto proporcional, em que as eleições são super caras, em que os médicos elegem um candidato, os advogados elegem outro candidato, os candidatos de municipários elegem outro candidato. Sindicalistas, E acontece esse loteamento do legislativo em que os candidatos estão uns estapeando os outros ou se aliando aos outros em busca de privilégios para as categorias que lhes elegeram. Então, como que nós vamos ter um eleitor esperançoso quando tudo que ele vê são políticos que usam do seu poder para legislar em causa própria, em primeiro lugar, e logo depois para dar benesses para as suas bases eleitorais? Quer dizer, em oposição, claro, a gente não pode pegar esse raciocínio ao pé da letra, porque a crise está em democracia não só no Brasil, mas é um fenômeno global. É um fenômeno então, isso precisa ser reconhecido. Agora, imagina se até sistemas eleitorais, que são muito mais racionais que os nossos, lá o eleitor também é um crítico do sistema, também é um crítico da democracia. O que dizer do nosso sistema? Quer dizer, caro, elegendo representantes de corporações, e quem representa o indivíduo? A menor minoria de todos, né? Como a gente diz. Deveria ser tratado como a maior, né? A mais importante. Exato. E nesse contexto as pessoas ficam desenganadas, porque vem mais um ciclo eleitoral vindo aí com... Bom, o PT está ganhando 250 milhões de fundo eleitoral para enfrentar esse ciclo eleitoral, mas é justo, não digo nem pelo PT, porque até apaguem que eu disse o PT, nenhum partido deveria estar recebendo recursos do pagador de impostos. Aí o caso do PSL, que nesse final de semana organizou um evento que custou 800 mil reais e que foi pago oriundo de recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, fundo eleitoral. Mas de um fundo que é sustentado por recursos públicos. E como eu vejo... Não é ilegal, tá? Sim, não é ilegal. Mas nós podemos questionar a moralidade disso. Esse é o ponto. E me parece que a realidade do eleitor, quando olha para o sistema eleitoral, é praticamente a realidade daquele que anda no transporte público de Porto Alegre e vê que a prefeitura e os parlamentares, na maioria das vezes, entre o conforto e a segurança do passageiro quando chegam os aplicativos na cidade, toma partido dos taxistas. Ou as entidades reguladoras que, entre aquele que se serve, que é consumidor do sistema bancário, fica do lado do Banco Central protegendo o oligopólio dos bancos. Então, nesse contexto, e claro, cada ciclo eleitoral é uma chance de regeneração do sistema. Mas o que nós dependemos é de um eleitor que nada contra a corrente e que se organiza. E as redes sociais aí são uma grande novidade, né? Quer dizer, quando nós iremos pensar que o tempo de televisão não é mais o grande definidor de uma eleição? Não é. Quer dizer, a eleição geral... O vencedor da eleição majoritária para presidente da República tinha 7 segundos. Uma banana para o horário eleitoral e, na realidade, quem tinha mais tempo murchou, que era o Alckmin. Ou seja, foi na contramão da filosofia, né, que se pressupunha ser a certa. Né? Foi uma eleição disruptiva. Tem até um livro que foi lançado sobre o Bolsonaro. Quando os fatos se revoltam contra os manuais de campanhas políticas. Corroborando o que tu dissesse do sistema ser falho, quando nós estávamos fazendo esse estudo ano passado, eu fui fazer uma visita na Assembleia, nem me lembro para quem, e daí eu encontrei um deputado e falei, deputado, eu estou fazendo um estudo, assim, né, o senhor tem que ficar esperto e tal. Ele olhou para mim e disse assim, para mim, quanto mais gente não for votar, melhor, porque eu tenho meu público. Então, se baixar a votação,
proporcionalmente eu estou bem. Eu tenho quem vota em mim, então se o resto tudo cancelar o voto, para mim não tem problema. Então, vocês concordam que Então, assim, Porto Alegre é uma cidade que sempre foi conhecida pelo debate político, está mais apolítica? Eu acho que as pessoas estão um pouco mais cansadas. E uma coisa que me chama a atenção é a juventude. A juventude era muito mais participativa e eu vejo ela... Eu estou falando do eleitor médio, não é o eleitor de um clã de esquerda, ou de direita, ou disso ou daquilo. Estou falando do eleitor médio. A juventude, eu tenho filhos com 20 e poucos anos, assim, eles enxergam isso tudo diferente. A vida deles está aqui dentro hoje e os interesses são difusos, são outros, não é a política. A política é um estorvo para eles, é uma coisa que eles têm que fazer de vez em quando. Entende? É diferente de... Não sei, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas eu curti lá o negócio da redemocratização, eu ia para a rua e levantava a bandeira, não sei o que e tudo. Hoje, a juventude, eles preferem ir para a cidade baixa ali do que para evento político. Mudou muito isso. Mas e Porto tende Alegre, a mudar, mas Porto Alegre reuniu em 2015, 2016, principalmente durante o período de impeachment, manifestações gigantescas. Mas ali foi todo tinha, o Brasil, inclusive, uma né? Olha lá orientação 2013, ideológica. te lembra 2013, Mas é lá que os 2013, movimentos. Jefferson, foi uma coisa meio perdida, assim, não havia um foco. 2015, 2016, eu acho que é mais importante, porque tinha uma orientação ideológica. Aqueles protestos eram contra a esquerda. Os protestos de 2013, eles eram difusos, demonstravam uma insatisfação generalizada. Mas o foco foi se centrando e o alvo acabou sendo a Dilma Rousseff, o que gerou uma quantidade de protestos muito maior que de 2013, Sim. inclusive. Quer dizer, tu acreditas que num período tão curto de tempo, que compreende 3 anos, 4 anos, essa força, essa mobilização se perdeu? É que tinha ali um propósito muito específico, né? Começou a Lava Jato, começou aquela coisa do impeachment da Dilma e tudo mais. Hoje eu acho que o assunto está diluído. Não sei, eu vejo a população muito cansada, né? Essa coisa e não é o porto-alegrense, o gaúcho brasileiro, é o mundo todo está enfrentando isso. Tá? A população está se questionando o seguinte: esse sistema funciona ainda? E é bem o que o Bonamigo disse, tem lugares que é uma coisa muito mais racional do que aqui. Aqui é irracional muita coisa mesmo. Então a gente pensa o seguinte: não, poderia melhorar. Tá, mas tem gente que teoricamente tem uma coisa que funciona melhor, pelo menos é mais racional. Mas lá o pessoal está cansado também, tá? Quer trocar, quer mudar, entende? Pensando nessa questão da juventude, o meu pensamento sobre isso é que nós Inclusive, temos... o novo, teu partido, ele se beneficiou muito dessas manifestações, porque boa parte de quem estava em cima dos trio elétricos, dos caminhões, acabou se candidatando e se elegendo pelo novo. Sim. Marcel Van Hatten, Fábio Osterman, Camozato, todos eles estão aí atuando e estavam nas manifestações de 2015 e 2016. Sim. Nós jovens, olha eu aqui me incluindo entre os jovens aqui, né? Já tem barba branca, licença né? licença poética aqui. Mas eu cresci escutando que as pessoas boas eram de esquerda, por natureza. Quem é solidário é de esquerda. As pessoas de direita são pessoas que colocam seus interesses acima dos interesses das outras pessoas, são dinheiristas e egoístas. Isso foi o que eu ouvi minha vida inteira. As pessoas escondiam quando eram de direita. Né? O próprio conceito do que é de direita nunca foi uma coisa clara, porque sempre foi usado como um xingamento. Né? Não, que lá ele é de direita. Né? Nós, por outro lado, acompanhamos, então, nesse pós-ditadura aí, a esquerda por muitos anos como detentora do monopólio do bem comum, só que agora humilhada e esfacelada por esses anos de escândalos, de corrupção e tudo mais. Então, parece que a mobilização da esquerda, porque desmoralizada, está numa baixa histórica. Tá? Do outro lado, aquilo que surgiu, brotou, como uma direita orgulhosa, é desorganizada ainda, porque não tem história. Né? Quer dizer, na maior parte dos ciclos eleitorais da minha vida, o PSDB era considerado um partido de direita. Quer dizer, mostra o despropósito
do significado da própria social-democracia, né? E nada contra, ninguém precisa ser liberal ou conservador, nem nada, né? Agora, é preciso entender que aquilo que é social-democrata implica determinados princípios e valores que eles acreditam e que eles querem implementar. E não é de direita, né? Só fazer um adendo, bom amigo, é que também a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo em relação ao fim da ditadura militar, né? Sim. Depois de 64, os milicos proibiram o debate político. Tanto que o escape, ou melhor, que os escapes deixados pelo pensamento marxista no Brasil foram as faculdades e a arte. E ele se refugiou nesses ambientes, e até hoje reina quase absolutamente nesses ambientes. E nunca houve uma direita e uma centro-direita no Brasil. É verdade. Ou seja, que pós-2013 começou incipientemente um pensamento conservador, liberal, libertário. Mas muito focado também no antipetismo. Muito focado. E até a gente pode lembrar em relação às manifestações... O antipetismo é um fenômeno da década. Exatamente. A gente pode lembrar das manifestações de 2013, e vocês se lembram as 3 pautas? Que as pessoas foram para a rua, naquele... Os 20 centavos. 20 centavos da passagem. A PEC 137, que tirava os poderes de investigação da Polícia Federal. Do Ministério Público, perdão. E os gastos com a Copa. Esses foram os estopins das manifestações em 2013. E aí foi todo mundo para a rua. Completamente uma manifestação. Te lembra que começou com o movimento do Passe Livre? Sim, em São Paulo. Foi uma manifestação acéfala. Eles se retiraram quando eles perceberam que haviam perdido a narrativa das manifestações. Eles tentaram até invalidar as manifestações. Nunca mais se ouviu falar em movimento Passe Livre. E aí surgiram os novos players políticos, né? Aí Bota Novo, MBL, o bolsonarismo surge aí. Então a gente tem que olhar também para isso, né? Só para fechar Só para fechar esse raciocínio, de voltar assim para o cenário de Porto Alegre. que eu assino embaixo. E quando eu digo que essa direita desorganizada, vê, o bolsonarismo viu um ciclo eleitoral completo mesmo. Exatamente. Né? O Novo, 2 ciclos eleitorais. Então, a militância, os quadros, a gente vê até pela própria dificuldade de conseguir encontrar um candidato, voltando para a pauta, um candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Novo. Mas os três nomes que aparecem na liderança desse cenário, que repito, é um cenário ainda muito, muito inicial, eles estão ali com o recall, né? Tem a candidata da esquerda, Sim. o candidato derrotado que disputou Pelo com o atual Marquesano. prefeito e o atual prefeito. Total recall. É o recall. Perfeito. Com certeza. É isso, né? Os outros partidos, o Novo incluso, estão com um percentual menor, 3%. Mas daí, já que tu puxou por o Novo, a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que tu achou do desempenho do Fábio Osterman nessa pesquisa? Nos orgulha muito, porque é como um projeto que está surgindo agora, ver as nossas lideranças que estão trabalhando nisso já há muitos anos, na defesa desses princípios, quando pregavam para poucas pessoas, né, na época, agora já conseguem ser vistos e cogitados para a própria Prefeitura de Porto Alegre, com um grande orçamento, para gerir grandes equipes, e mais importante de tudo, e daí a grande crítica que eu volto a fazer ao sistema. Estamos aqui discutindo os nomes daqueles que têm o interesse de concorrer. Agora, a gente ainda não falou sobre os princípios que essas pessoas vão defender. Quer dizer, não seria, quando a esquerda mesmo cogita se unir nessa estratégia em torno de alguns nomes, agora, quando que aqueles que defendem a liberdade econômica vão começar a pautar quais são os princípios que querem ver defendidos durante o mandato para fazer uma proposta de eventual união em torno de ideias, não em torno de uma determinada pessoa, não em torno de uma secretaria de porteira fechada ou cargos comissionados, mas em torno daquilo que se quer ver implementar. A gente volta a falar da experiência do eleitor de novo, que vai ser condicionado pelo tabuleiro de xadrez que as lideranças vão desenvolver a partir dos seus interesses partidários. Mas o Novo não pretende lançar o Fábio Osterman como candidato a prefeito. O Fábio tem desafios que precisam dele. A Assembleia precisa de uma pessoa como o Fábio na Assembleia defendendo esses princípios de liberdade. Nós hoje buscamos alguém de brios e de valor para defender os nossos... Camusato surgiria como uma alternativa factível, no caso.
Com certeza. O Camusato está hoje dedicando muita energia para ser um dos vereadores mais votados desse ciclo eleitoral e com isso e também numa lógica do Novo de que o cargo de executivo sim, ele é muito importante, mas tão importante quanto é a criação das maiorias no legislativo. E o fato do Camusato conseguir manter uma equipe 100% técnica, apesar de ser um vereador, a gente vê o poder de persuasão nas votações e, em especial, na tirada de pauta de vários dos projetos, defendendo os nossos princípios, que, a bem da defesa do projeto e dos princípios, o Camusato ele vai concorrer à vereança novamente. Por enquanto, né? Pelo menos por enquanto é a ideia. Olha, orgulharia muito o projeto o Camusato vir a se candidatar, mas como a coisa realmente está desenhada hoje, o Novo está em processo seletivo de novo candidato e nós realmente estamos atrás de alguma pessoa valorosa, que tenha experiência na gestão de grandes orçamentos, experiência na gestão de grandes equipes, para fazer a revolução em prol da liberdade que a gente quer ver acontecendo em Porto Alegre. Hoje nós ainda não temos esse nome e estamos bastante preocupados com isso, dedicando bastante energia para fazer isso acontecer. Rafael, deixa eu só te perguntar antes de nós irmos para o nosso intervalo. Mencionei antes o recall dos 3 nomes que estão aí à frente neste cenário inicial. Mas são os 3 nomes que sempre aparecem na frente nos outros cenários, né? Dependendo de quem entra, quem sai, um dos 3 sempre lidera. Recall segura uma eleição ou tende a se perder no meio do caminho, dependendo do que acontece? Eu acho que segura na largada. Eu não sei até que ponto o recall sustenta até o fim. Né? Até porque uma campanha é um momento muito intenso. E hoje, com o advento da internet, a coisa ficou mais intensa. Né? Então, eu diria que o recall já sustentou mais. Já sustentou mais. Por exemplo, a Luciana Genro, ela quando na outra eleição, né, Jefferson, quando ela apresentou o seu nome, ela abriu com puro recall da eleição presidencial. Eu posso te dar um dado em relação a essa tese de que já sustentou mais o governador Eduardo Leite. Na pré-campanha, o Estado não conhecia o Eduardo Leite. Como é que vocês trabalharam para ele se tornar presidente? Aí eu diria que isso embasa muito a questão do recall, que já foi mais forte antigamente. O Jacques está aqui para provar isso. E com o advento das mídias digitais, internet, WhatsApp, né, que hoje é uma landing page de bolso, praticamente. Então, a gente consegue conhecer o eleitor de cabo a rabo no bolso, né, falar diretamente com ele, coisa que não existia antigamente. Sim. Há bem pouco tempo atrás não existia. E o Eduardo, no momento que a população do Rio Grande do Sul conseguiu conhecer um pouco mais do Eduardo, que era prefeito de uma cidade famosa, conhecida e tal, mas distante, uma cidade que tem uma cidade inferior economicamente em relação a Caxias, Passo Fundo, Erechim. Está na parte sul do estado. Exatamente, que é menos uma região menos desenvolvida e tal. Sim. E mesmo assim, obviamente que o Eduardo em si é uma grande persona, né? Ele tem diversos atributos que facilitam um pouco essa aprendizagem, digamos assim, essa inserção dessa nova imagem e tal, né? Enfim. Mas o Eduardo veio como uma novidade, né? E quando foi conhecido, eu diria o seguinte, que junto desse recall, que não é tão forte como era antigamente, também tem a questão do cara, da persona parar em pé, né? Não dá para tu querer fazer uma candidatura, inventar um produto. Inventar um nome do nada, né? E achar que isso vai se sustentar em pé até o fim da eleição. Não vai. O Eduardo se sustenta por si só, né? Ele fez uma grande administração em Pelotas, etc., né? Elegeu a sucessora dele, a Paula Mascarenhas, uma série com níveis de aprovação em Pelotas imensos, né? Tanto é que fez 90% dos votos. 90 eu nunca vi, o Jacques pode até falar um pouco disso. Ele foi muito bem. Só para completar, antes do Jacques falar, eu gostaria de introduzir a fala do Jacques com uma pergunta. Dos 3, já que estamos falando de recall, desses 3 mais bem colocados, o único que tem a rejeição baixa é o Sebastião Melo. Por quê? Ele tu acha que ele tem menos? Olha, engraçado, a gente sempre pergunta pro
para os pesquisadores, quando eles vão para a rua com o questionário, e hoje é feito de tablet isso, né? Eu já presumo por que o Marquesan e a Manuela. O Marquesan, em virtude do governo, que muita gente reputa ter sido desastrado em várias áreas e ter dado O Marquesan problemas. por ser prefeito. O E prefeito a Manuela carrega um por ser de peso. esquerda. Por causa E do ela teve uma sentimento petista. exposição muito grande como presidencial, esquerda né? para presidencial. Ela foi candidata a vice-presidente. É uma exposição enorme, enfim. Isso. Né? Quem não vota na esquerda pode Rejeita rejeitá-la, enfim. E o Melo? O Melo não foi prefeito, então ele não carrega este peso. Ele foi vereador algumas vezes, foi vice-prefeito, né, do Fortunati. Eu lembro daquele fato lá, quando deu aquele tufão em Exatamente. Porto Alegre, Ele né, que encabeçou aquela reação ali, Fortunati pública. estava não sei aonde, estava viajando, e ele tomou ponta ali, enfim, tentou resolver os problemas e tal, ele teve uma exposição grande ali. Eu acho que o eleitor não consegue identificar nada de negativo junto à imagem dele. Ele realmente é uma das menores rejeições. Mas uma coisa que eu queria lembrar é o seguinte, o Rafa deve saber isso. Toda eleição tem uma pauta, tem um cenário, né? A gente não sabe exatamente ainda o que vai ser a eleição de Porto Alegre em 2020. Se ela vai ser uma eleição do eleitor dizendo o seguinte, olha, o Marquesan fez uma campanha maravilhosa, mas o governo dele eu acho que não cumpriu tudo que ele prometeu na campanha. Então, eu estou rejeitando ele hoje, eu vou olhar para outras candidaturas. Não quer dizer que eu não volte aqui, mas hoje eu não estou olhando para ele. Ainda mais se consolidar um cenário em que houver dois polos muito opostos. Eu penso o seguinte, a eleição de Porto Alegre 2020, ela vai olhar para frente ou o eleitor vai olhar para frente? Porque eu acho assim, teve Fogaça e Fortunati, era mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos uma continuidade. O Marquesan foi uma aposta no novo, no jovem e na diferença. Eu quero fazer uma coisa diferente. Se hoje o Marquesan tem 40% de rejeição, o eleitor vai avançar mais ainda ou ele vai parar e pensar o seguinte, ali atrás era melhor ou era pior? Ou eu vou arriscar para frente mais? Essa é uma das perguntas. Não resume toda a eleição do ano que vem. Mas é sempre interessante de observar o seguinte, eleição é cenário e posicionamento, né? A gente não tem direito ainda do que é o cenário do ano que vem. A gente sabe o que o Marquesan vai fazer, entregar. Obra. E vai dizer o seguinte, o início não deu, não tinha dinheiro e tal, mas agora está aqui, tem todas as minhas obras aqui. O eleitor vai olhar e vai dizer o seguinte, eu acredito nisso ou não, eu quero outro, eu acho que não fechou. A gente não tem isso muito mapeado ainda. Até porque o eleitor não pensa cartesianamente assim. Você tem que ir pegando os insights, enfim, são várias pesquisas, várias coisas que a gente vai fazendo para conseguir entender isso aí. Né? Muito bem. Jefferson, vamos para o intervalo? Não? Vamos tocar a ficha? Então vamos tocar a ficha e eu gostaria de, já que estamos falando do Marquesan, eu acho que baliza muito essa eleição, o fato de o prefeito de Porto Alegre ter uma rejeição alta. Então vamos mostrar aí a avaliação do governo, pedir para a produção colocar. Ana, consegue colocar aí para nós? Tá, então daqui a pouco vai entrar, mas de qualquer modo eu vou pegar aqui os números, porque esse é um dado que eu acho que é fundamental para uma análise de campanha, que é a questão relativa à rejeição e aprovação de um governo. O Instituto Métodos também fez essa análise e o governo Marquesan ele é analisado como péssimo ou ruim por 64%, regular 22%, ótimo ou bom 14%. E a aprovação pessoal do prefeito, 74% reprova e 26% aprova. Opa, entrou aqui um negócio que não deveria. Mas foi isso. Então vocês veem, 74% reprova, 26% aprova. Vou perguntar para quem trabalhou no início da pesquisa, no início da campanha do Marquesan, lá na primeira eleição, que é o Rafael. Rafael, como é que tu avalia esses números do Marquesan? Dá para construir uma candidatura similar à outra? Ou agora ele perdeu aquele ineditismo e isso cria
uma dificuldade maior para a próxima campanha? Eu diria que, como o Jacques falou, essa questão de posicionamento e de leitura de contexto, né, de cenário atual e tal, eu acho que o momento é outro, né? São momentos completamente diferentes. Ser governo É mais complexo. é mais complexo, né? Mas eu diria que o jogo está completamente aberto, na minha avaliação. O Marquesan tem as suas virtudes por ser prefeito, né? A questão da máquina e tal. Alguns trunfos aí que ele, por ser prefeito, pode ter, né? Mas eu até nem sei se o Marquesan vai concorrer à eleição. Falam que ele vai, mas ele não se posicionou frontalmente em relação a isso. Não. A gente presume mas acho que porque a sim, filosofia tá dos governantes é trabalhando, concorrer, tá né? trabalhando muito. Até porque eu presumo que diante de uma reprovação dessas, a não ser ele, ninguém faria a defesa do governo. Então, ele uma se tese- joga uma para a tese candidatura importante, para né? poder fazer a defesa do seu próprio ele governo, chegou- né? Ele chegou a acenar na campanha que não iria voltar a concorrer, né? A reeleição. Eu acho que lá no início ele falou. Ele chegou a prometer em campanha que não iria. Não sei se prometeu, mas. Não, acho que está confundindo com o Eduardo, né? O Eduardo disse acho que o Eduardo frontalmente também que disse. não concorre, né? Mas o Marquesan, eu não me recordo dele não ter cravado assim que não iria concorrer. Posso até estar enganado. E, Rafael, por que tu acha que chegou a esse índice de reprovação? Eu acho que, primeiro, a situação do município, financeira do município, era uma situação muito complicada, né? Acho também que vejo que o Marquesan é uma pessoa muito autêntica, né? Muito Espontânea? né? Uma pessoa muito enérgica, e acho que isso pode ter criado uma série de impeditivos políticos até. Mas eu vejo que o início do mandato ele foi um início muito traumático para o cidadão de Porto Alegre. Assim. Eu me lembro aqueles primeiros 6 meses, a penúria econômica do município, etc. Né? Eu acho que aquilo gerou uma certa fissura nesse tecido social local, com relação ao prefeito e à prefeitura. A cidade ficou um pouco... sentiu muito aquele momento. Né? Mas daqui até a eleição tem um bom tempo ainda. Né? Então, Uma coisa interessante também. Para tu falar depois do intervalo, pode Tá, ser? ok. Nós vamos fazer intervalo e nós voltamos na sequência com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Você nos acompanha e nós voltamos na sequência para continuar a análise destas perspectivas para a eleição de 2020, perspectivas iniciais, mas reputo importantes. Nós vamos voltar a falar muitas vezes sobre este tema até a eleição de 2020. Mas continuem conosco que nós já voltamos. política dinâmica. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre a partir das 22 horas, logo depois do Dois Toques. Nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons, Clínica da Audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a de ponta no mercado, a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios do sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória, a parte cognitiva do paciente.
Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373. Repetindo, 3061-7373 está na sua tela. Agende uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição traz até você. Lembrando que o número de aparelhos por indução magnética é limitado. Então não deixe de aproveitar esta oportunidade. Estamos de volta aqui com Rafael Bandeira, estrategista político digital, Carlos Bonamigo, presidente do Partido Novo em Porto Alegre, e Jefferson Jacques, pesquisador e diretor do Instituto Métodos. Lembrando que também convidamos para a edição de hoje o ex-deputado federal Luiz Fernando Zaca, mas não foi possível o seu comparecimento, fica para uma próxima. Muito bem, vamos voltar para esse segundo bloco. O Jefferson ia falar, eu ia introduzir um outro elemento que eu acho que é importante. Quer dizer, o prefeito é autêntico, tem uma personalidade assim que até muitos consideram difícil de lidar, e talvez um dos grandes pontos de fricção do Marquesan foi a sua relação com a Câmara de Vereadores, né? Essa inabilidade, tu acha que também impacta politicamente na eleição, Jefferson? Olha, eu acho que sim, né? O ambiente é conturbado até agora, né? Não sei se vai se resolver. Com a proximidade das eleições, não sei se isso vai se resolver. Não vai. Por que eles resolveram? Praticamente impossível. Uma coisa interessante é que o PP estava junto com o Marquesan na campanha. O PP é um partido muito estruturado, muito organizado e tal. Agora eles brigaram, né? Não estão mais juntos. Inclusive parece que o prefeito tirou o vice do grupo do WhatsApp, né? Marquesan removeu você. É o que está nos jornais hoje. Mas eles estavam juntos na assinatura do início das obras da terceira fase. Hoje? Estavam juntos. Não sei, eu li de manhã que o Marquesan tinha excluído o Paim lá, enfim. Nem sei se é verdade, mas está na mídia. Então, assim, o PSDB é um partido que não é tão grande, assim, tão organizado. Tudo bem, tem o governador agora, tá crescendo, mas dizem que o PSDB está se aproximando do PTB, que é um partido também com fortes ramificações nos bairros, enfim, com bastante capilaridade, né? Vamos ver se esse movimento vai acontecer mesmo, ou se o prefeito vai concorrer com chapa pura, com um partido só com o PSDB mesmo. São coisas que acabam afetando a eleição, né? Vamos ver. Muito bem. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui, no caso, é sobre IPTU, que continua sendo discutido. Isso também pesa, eu ia lembrar, né? Isso. Em dezembro, acho que esse vai ser um dos grandes temas deles. Daqui a 2 meses a gente vai começar a receber os carnês, né? As pessoas vão olhar ali, pagava X, vai pagar Y e tal. Que impacto isso terá no humor do eleitor, né? Isso também afetará. Ninguém gosta de pagar mais impostos, enfim. Mas tem gente que vai pagar menos, né? Pois é, né? De que forma também isso vai impactar? Mas a questão é Mas tu acha que quem vai pagar menos vai botar no Face? Pessoal, que legal, pagava 1.000, vou pagar 800. Não, ou o cara que paga acho que não, mas 500 vai pagar 600, impactar. vai botar claro. lá, né? Não, mas a questão nesse ponto, no meu entender, é quem vai pagar menos e quem vai pagar mais. E em quem vota essa pessoa que vai pagar menos e em quem vota essa pessoa que vai pagar mais. Né? Por exemplo, tende a pagar mais quem vive nas regiões mais ricas da capital. Isso. E que, na última eleição, votou majoritariamente no candidato Marquesan. Ou seja, o aumento incide sobre os seus eleitores. E pessoas jurídicas também, proprietários. Isso que eu ia falar. Um empresário me pesa. falou que para as empresas o aumento é muito significativo. Para grandes indústrias, empresas, etc. Então, assim, esse pessoal também vai gritar. Né? É aquela coisa de se imaginar um eleitor que a gente tenta imaginar o que o eleitor pensa e bota a nossa cabeça dentro do eleitor. Mas, na verdade, o eleitor não conheceu o Marquesan de fato. O eleitor quase nunca conhece bem os seus candidatos. Conhecem aquilo que excelentes estrategistas políticos conseguem incutir na cabeça das pessoas. Mas quem conhece a biografia do Marquesan sabe que ele não é um liberal, que não se constrangeria a aumentar tributos. Até, inclusive... Mas ele falou na eleição que não ia aumentar. Sim, foi o que ele falou, mas... Isso é o que pesa. Sim, Não com é ele certeza. dizer, eu sou Não, um social-democrata, eu acredito no papel do Estado. E nesse ponto ele vai foi dizer, não vou aumentar, é aumentar. Nesse ponto ele foi desleal com o eleitor. Eu concordo com isso. Agora, se surpreender com isso,
também é daqueles que daqui a pouco não acompanhavam bem a história dele. E essa massa de pessoas que está farta de política e que me parece cada vez maior, isso é o que leva elas a se tornarem apolíticos. Elas depositam a esperança em determinado candidato, porque ele propõe isso, aquilo de inovador, ele vai lá e faz exatamente o contrário do que ele havia falado. Desilude os eleitores. Ah, sim. Nós gostaríamos de acreditar que durante o período eleitoral ideias seriam jogadas ao eleitor e o eleitor racionalmente iria contemplar aquelas ideias todas e dizer assim, eu me alinho mais com essas aqui. E então ele faria o seu voto e brotaria da urna a maioria, a composição da maioria. A maioria das pessoas acreditam em seguir essa determinada direção. Mas a verdade é que isso é totalmente falso. Porque, na realidade, aqueles que querem se eleger, eles montam os seus times e eles fazem pesquisas para saber o que o eleitor quer ouvir, em primeiro lugar. Não é tanto o que eles pretendem implantar quando eles estiverem no mandato, mas principalmente o que o eleitor quer ouvir para que eles consigam competitividade eleitoral. Se eles vão fazer isso ou não, daí vai depender do grau de caráter e confiabilidade e de coragem até desse determinado mandatário que vai assumir. Mas aí tu não cria candidatos artificiosos? Tu não cria candidatos artificiosos que se deixam pautar pelas pesquisas que são feitas internamente? O eleitor quer isso, o eleitor quer aquilo e tal, e o candidato perde a sua originalidade, as suas ideias. Tu não vê isso como um fenômeno que tende muito a ser negativo, ruim? mas um fenômeno péssimo. E é Dizem por isso que o João Dória lá em São Paulo, tudo que ele desacreditável. faz é baseado em pesquisa. Sim. Mas a política contemporânea, eu insisto em não colocar as lentes só em Porto Alegre, porque isso também é um fenômeno mundial. A democracia, como idealizada, ela já mostrou que tem algumas limitações graves. As pessoas, até essa questão, tu disseste muito bem, o que é o Marquesan concorrendo com o apoio do PP ou sem o apoio do PP? O PP tem máquina, tem cabo eleitoral, tem gente, tem quadros, tem redes e vão conseguir fazer a imagem dele. Vamos supor aqui numa hipótese, determinado candidato é um cara de princípios e tem valores nobres. Não tem time, não tem máquina, vai morrer na casca, não tem condições de competir. E num contexto ainda de fundo eleitoral e fundo partidário, a gente vê claramente como o sistema se protege. O sistema eleitoral ele é feito para impedir a entrada de concorrentes e perpetuar os caciques que hoje têm no poder. Claro que eu vou fazer uma pequena contestação. Na última eleição, o Congresso teve uma enorme renovação dos seus quadros. Mas em um bom grau o caciquismo se manteve, em bom grau. Mas muito cacique saiu fora. Eu acho que não foi tão enorme assim. Eu acho que a renovação não foi tão enorme assim. Houve uma renovação. Mas eu acho que quem controla a máquina lá continua controlando. Eu queria levantar uma coisa que vocês falaram do eleitor racional e tal. Infelizmente, não é o racional, ele tem um papel na eleição, mas o emocional tem um papel mais destacado. O juízo de valor, a emoção e tudo mais. A gente já fez campanhas que a gente mapeava os grupos qualitativos de diversos candidatos e o eleitor, a gente perguntava assim, qual programa eleitoral vocês acharam melhor? Do candidato A. E vocês vão votar em quem? A gente vai votar no C. Ué, mas vocês não disseram que o candidato A tem o melhor programa? Não, é que ele é muito certinho, muito organizado e tal. Mas a gente gosta do fulano. O fulano passa uma coisa mais legal pra gente. Uma coisa mais legal. Isso uma fala, né? Os americanos se expressavam dizem... de várias maneiras. Então tem o emocional, tem o cenário do momento, tem várias coisas que tem que ser trabalhadas. Se fosse uma coisa racional, os caras botavam umas planilhas de Excel ali, o eleitor ia olhar. Não, tipo Noruega, Suécia, lá, acho que nem lá é assim. Tudo bem que tem os candidatos lá mais organizados. Eu presumo, Rafael, que durante a Nós somos latinos, tem uma coisa que perpassa tudo isso, a lógica. É a emoção, a gente é assim, não adianta, tem que trabalhar isso. O fato do atual prefeito ser uma pessoa com uma personalidade forte foi um ativo político na última eleição. Sim, foi fundamental naquele momento ali, eu acho. Com certeza, né? Acho que a persona Marquesan naquela hora, naquele momento, naquele cenário,
Sim, porque já tinha Lava Jato, já tinha aquela coisa Precisamos mudar tudo, anti-Dilma, precisamos de alguém já que tinha dê um aquela tapa na coisa. E o mesa. Marquesan era muito ativo lá em Brasília, ele se expressava muito, né? Ele era um parlamentar, Ele é bom de parlava discurso, mesmo lá, né? Ele é muito Foi um bom bom nisso. parlamentar. Muito bom. Foi um bom parlamentar. Mas o executivo é uma outra série. Essa questão São da coisas emoção é diferentes. uma questão que não dá para desconsiderar. Né? Sim. Uma questão, tipo, a pauta econômica é importante? Claro que é importante. Mas não emociona. Não. Os Vamos americanos... para o intervalo, tu fala dos americanos? Vamos. Nós voltamos na sequência para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos de volta na RDC TV com o Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. O programa também é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Estamos falando sobre os possíveis cenários eleitorais para 2020 aqui em Porto Alegre. Eu interrompi o Bonamigo. Estava dividindo com vocês esse pensamento dos americanos muito comum que diz que o bom candidato é aquele com quem tu bebe um chopinho, né? Vai dar umas risadas com ele. E a reflexão que eu gostaria de dividir é que o nosso sistema ele é muito ruim, mas muito ruim mesmo. E porque ele é tão ruim, ele acaba resbalando mais do que o necessário nessa questão da emocionalidade, da emoção mesmo. E por isso, ter time, ter cabo eleitoral, ter abrangência acaba sendo mais relevante porque tu consegue fazer essa mensagem emotiva chegar até ali, num voto caro, que é o voto proporcional. Quer dizer, o candidato a vereador aqui em Porto Alegre, ele está disputando voto entre centenas de candidatos num colégio eleitoral de 700 mil. E tem alguns outros sistemas eleitorais que são considerados mais eficientes, mais assertivos, e justamente garantem um pouco mais de racionalidade para o sistema. Esse é um ponto relevante. Quer dizer, com um voto distrital, ou um distrital misto, em que um candidato a vereador ele vai disputar com outros 3 ou 4 candidatos num distrito de 40 mil votantes, em que o eleitor vai votar 2 vezes, uma vez para o vereador do distrito e uma vez na legenda, que daí vai ter uma outra composição e a gente vai eleger 36 vereadores, pois o eleitor ele não vai escolher entre talvez 3 centenas ou 4 centenas de candidatos, e até por isso que ninguém se lembra em quem é que votou na eleição passada. Já em Londres, por exemplo, o eleitor londrino ele vai votar entre 6 candidatos. O representante do bairro. O representante de um distrito. determinado partido naquele distrito. E os debates, isso vai escorrer uma lágrima de emoção minha quando eu ver numa paróquia de um bairro qualquer um debate entre 5, 6 candidatos. Onde daí sim tu consegue ver um pouco mais de racionalidade. E representantes dali eleitos, não mais como representantes de categorias, mas de indivíduos, dos moradores daquela região. E quando esse determinado eleito ele comete alguma irregularidade ou qualquer coisa assim, ele vai voltar para o seu distrito para tentar se reeleger no ginásio da escola, debatendo com os mesmos candidatos, muitas vezes, do ciclo eleitoral passado. Ele vai dizer, mas meu amigo, tu foi para lá e tu estava extorquindo os teus assessores que trabalhavam no teu gabinete. Falhou. Como que funciona isso? E daí nós vamos ver um pouco mais de racionalidade no sistema, campanhas mais baratas, e a gente vai ver uma substancial evolução do sistema. Não acontece porque, como eu vejo, o nosso sistema eleitoral está dominado aí, né? Foi capturado e a gente tem dificuldade de se desenhosar desse sistema ultrapassado. Brasília não permite isso porque hoje existem muitos currais eleitorais que o cara não vai querer desmanchar mexendo na regra, que vai prejudicá-lo. Eles têm o interesse de manter o sistema dessa forma, né? Na verdade, quando se aventou mudar o sistema, a hipótese que surgiu foi até pior, né? A do distritão. Do distritão. Que era uma coisa assim até difícil de se compreender, né? na sua forma de manter tudo que está ruim, piorar dentro das infinitas possibilidades, né? Mas isso felizmente vem não muito, prosperou, isso né? vem muito de Brasília, né? Toda hora a gente vê assim que alguma
alguma coisa que tu diz, não, isso não é possível que piore. E os caras tentam votar algumas coisas lá, e muitas vezes por pressão até da população, E o isso é detalhe, revertido. e a reforma porque- política nunca vai para frente, e ela acho que ajudaria muito para eleições melhores, mais éticas e mais próximas dos eleitores, porque você tem um calendário de eleição muito próximo um do outro. Então, sempre o agente político está pensando em concorrer, né? Ele não quer que a regra do jogo mude para ele, porque acho que esse o é um sistema problema o sério. beneficia. Tempo de mandato, eu acho que poderia aumentar. Com certeza. Porque isso também vai ao encontro do que ele está dizendo. Né? As pessoas, o brasileiro, de uma maneira geral, ele pensa em eleições de 2 em 2 anos. Com as redes sociais, ele pensa de mês em mês. E isso gera uma estafa, né? Gera um over. Então, digamos assim, talvez esse cansaço mundial tem a ver com a tecnologia. Tem, total a Com ver. certeza tem, porque Tem. eu estava até num evento antes de vir para cá e eu falei que o meu filho está indo viajar. Ele falou, eu vou ficar com saudade da família e tal. Eu falei, pô, tu pega o celular, meus amigos, pô, tu vai falar com os teus amigos. Eu disse para ele, quando eu tinha a tua idade que eu fui viajar, eu mandava uma carta para minha mãe, para meus amigos, Levava um mês demorava pra 20 dias para dias, chegar, né? daí eles respondiam, demorava 20. Então, a cada 40 dias eu tinha notícias. Ele falou, como é que tu vivia? Eu digo, vivia muito bem, cara. Eu vivia muito mais tranquilo do que hoje. É verdade. Então, isso aqui acaba gerando toda uma ansiedade. Exatamente. Eu até falei no evento lá, quem E o aqui no clima de sábado, no domingo, beligerância. no sábado ou no Beligerância. domingo ou de noite não recebe notícia do chefe, do colega, do trabalho. Então, assim, as pessoas estão sempre trabalhando hoje, estão sempre estressadas, estão sempre... E a política faz parte da vida, então está tudo dentro do mesmo contexto. Mas, ao mesmo tempo, só referendando o que ele está dizendo com relação... Eu diria que o nível médio do brasileiro, com relação à política, ele subiu, né? Eu acho que o eleitor vem melhorando. Melhorando. É. Ele Tá cobrando votava mais, em qualquer né? coisa, ele desperdiçava o voto. Hoje ele faz uma análise, Ele se sente mas empoderado, ele mesmo assim. nos diz assim, a gente tem preguiça de procurar informações dos nossos, de até em quem a gente quer votar. Então, se ele conseguisse entrar em contato conosco através daqui, seria legal e tal. Então, assim, ele disse, não, eu até quero saber, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Agora, se ele me mandasse as informações, Eu para acho mim era que mais uma fácil. coisa os políticos têm que aprender com as redes sociais é o seguinte, é diferenciar o público o eleitor dos militantes virtuais. Sim, completamente. Que o eleito ele não pode ser refém dos militantes virtuais. O militante virtual é uma pessoa que se dedica continuamente à tarefa de cobrar em virtude do seu próprio pensamento. Ele não é o conjunto da sociedade, ele é uma pessoa. E eu estou vendo isso cada vez com maior preocupação. Por exemplo, no meio de sessões lá do Congresso Nacional, os parlamentares fazendo vídeo, né, e tal, para mostrar para os seus apoiadores mais próximos Sim. o que ele está fazendo. Quando ele deveria estar atuando dentro do Congresso Nacional. Eu fui acho que é uma num distorção, programa mas- umas 3 semanas atrás e éramos eu e um outro convidado e o apresentador, enfim, o dono do programa ali. E nós começamos a conversar, eu e o outro cara, ele era analista de política também, nós começamos a conversar e o cara começou a discordar da gente, não, que a gente estava errado, não sei o que, daí o outro cara disse assim, cara, tu é um torcedor, tu tem que ser um analista e não um torcedor. Porque ele era fã do cara, então ele não aceitava o que nós estávamos dizendo, só que nós estávamos dizendo que os eleitores nos falam, entende? O cara também é um estudioso do assunto. Então, assim, tem que... não se refuta estudo com opinião, entende? Estudo é estudo, entende? Não é matéria de gosto de fato. É que as pesquisas das eleições gerais últimas ali, em que a maioria dos institutos dizia que em qualquer cenário o Bolsonaro iria perder, acabou dando uma balançada nessa coisa da Toda eleição credibilidade tem do- essa coisa, né? Muito bem. Nós vamos ter que ir para o nosso encerramento, senhores. Nós, Que lástima. estouramos Pena. o tempo, mas o bate-papo foi ótimo. Não tenho nada a reclamar e eu tenho absoluta certeza que o nosso público também não. Houve alguns problemas, se eu não me engano, eu recebi várias mensagens aqui da NET que travou durante... A NET mesmo, travou durante o programa. Mas o programa vai ficar na íntegra, disponível no Facebook, depois vocês podem assistir. Então sempre tem essa pedacinho que travou, possibilidade, né? né? Deu umas travadinhas aí na NET, né? Infelizmente. Mas acontece. Né? Estamos... Mau tempo, talvez, o mau tempo pode ter gerado essa distorção. Mau tempo que está no Rio Grande do Sul inteiro.
Senhores, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. Nós vamos voltar a se reunir para falar sobre isso, porque é um tema instigante, né? Pesquisas eleitorais. Aliás, nós podemos fazer, inclusive, um programa sobre por que muitas pessoas questionam pesquisas eleitorais, né, Jefferson? Tem muita gente que é cética em relação às pesquisas. Tem alguns, inclusive, que dizem que pesquisas deviam ser proibidas durante o... O evento que eu estava antes, um rapaz fez essa pergunta. O senhor não achava que devia ser proibido totalmente as pesquisas? Não, sabe? Eu disse que os partidos continuarão com as suas pesquisas, só a população que não. Então, assim, tu vai tirar a informação da população. Jefferson, muito obrigado. Agradeço a sua presença. Eu gosto muito do teu programa, acho que ele tem um posicionamento muito bom e gera grandes debates aqui. Gosto muito. Rafael, muito obrigado por ter vindo. Volte outras vezes. Prazer é meu. Um prazer estar com vocês. Carlos Bonamigo, obrigado também por ter vindo pela primeira vez. Espero que retorne. Muito obrigado. Ficou aguardando o próximo convite aí. Muito bem, vocês acompanharam a edição de hoje do Cruzando as Conversas, que debateu sobre alguns dos cenários aí para o próximo período, próxima eleição. E amanhã nós vamos falar sobre o orçamento do Estado e a proposta do governo Eduardo Leite de reforma administrativa. Nós vamos ter aqui a participação do líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Matheus Vespe, e também do deputado Luiz Henrique Viana, ambos do PSTB, junto a eles o coronel Beck, da ZOF. Então fiquem ligados, o Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22 horas, tratando dos temas do momento com as pessoas que influenciam no debate político, econômico e social aqui no nosso estado e no Brasil. Boa noite, até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.